A Ordem dos Advogados do Brasil celebrou 95 anos. O presidente nacional da entidade, Beto Simonetti, exaltou o trabalho do Conselho Federal que garantiu, nesses quase 100 anos, a confiança do povo nas palavras dele. Além disso, houve troca de afagos com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, presente na cerimônia. O repórter Victor Salina tem as informações. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está fazendo agora 95 anos de existência. Houve uma celebração, então, uma cerimônia com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, também todo o diretório federal da OAB, com a presença também do presidente do STF, ministro Edson Fachin. Beto Simonetti, ele exaltou então a trajetória da OAB de quase 100 anos, disse que a OAB conquistou então a confiança do povo e também exaltou, aproveitou ali para tecer elogios ao ministro Edson Fachin. Vamos ouvir. E cumprimento todas as autoridades aqui presentes na pessoa do presidente Luiz Edson Fachin. Presidente, a advocacia vibra em ter na presidência do Supremo Tribunal Federal o magistrado que carrega consigo a alma da advocacia, mas não só isso, da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje não celebramos apenas a idade de uma instituição. Celebramos uma história de coragem. Celebramos uma história de trabalho e de fé na democracia. Hoje é sinal importante para a democracia ver o próprio Supremo reafirmar publicamente, como fez na última semana, que a manifestação da advocacia em seu plenário, ministro Edson Fachin, por meio da sustentação oral, decorre diretamente dos termos da Constituição Federal. Claro que Edson Fachin agradeceu, Gisele, a todos esses elogios, dizendo que ele representa a advocacia aqui no Brasil, né, que é uma honra tê-lo, então, no Supremo Tribunal Federal. Ele também elogiou a trajetória da OAB e ele afirmou o compromisso em defender a Constituição. Vamos ouvir. Vale dizer o alerta desde 1978 que trago comigo, de nós não nos desviarmos do caminho. Pode ser repetição, mas ela se faz necessária. Não há caminho fora da legalidade constitucional. Não há caminho fora da Constituição. Lembrando, Geisiane, que como o Simonetti, na fala dele, ele exalta, então, que o Supremo Tribunal Federal, ele tem defendido aí os direitos de todos os advogados. A gente lembra que esse elogio, ele é recente, porque no ano passado, em 2024, o CNJ, ele fez uma resolução que, segundo a própria OAB, cerceava o direito de defesa, né? Lembrando que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele é presidido exatamente pelo mesmo presidente do STF, que à época era o ministro Luiz Roberto Barroso. Qual que era essa resolução, né? Ela determinava que todo julgamento virtual ele não fosse mais ao vivo, né? Fosse gravado, o que interferir diretamente na sustentação oral dos advogados que deveriam, então, enviar esse material gravado, que a OAB condenou veementemente, que fez com que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, tivesse que voltar atrás depois e recomendasse a todos os tribunais que preservassem a forma de sustentação oral ao vivo. Geisiane, eu volto com você. Josi, está então 95 anos da OAB, nas palavras do Beto Simonetti, a alma da advocacia está viva quando se tem Edson Fachin no STF, né, sendo ali o presidente do STF. Olha, tendo em vista os últimos acontecimentos do judiciário do nosso país, de repente Beto Simonetti não está tão errado assim. Pois é, né? Estranho que quando se trata de OAB, né, a gente vê aí a OAB comemorando, tal, tudo muito bonito, né? As honrarias, comemorações, as palavras e tudo mais. Mas a gente não pode se esquecer aqui da omissão da OAB. Eu acho que, conforme os últimos acontecimentos dos últimos anos, quem acompanha mais o mundo jurídico, e o meu colega pode confirmar isso, a falta de posicionamento da OAB, que é o mínimo em relação à preservação da lei e da Constituição no Brasil. Mas antes de mencionar isso, né, já que eles estão comemorando a presidência de Fachin, lembrando que Fachin é um dos principais autores da proibição das rondas policiais a partir de 2019 e 2020, né, o que desencadeou aí o aumento da criminalidade
nas favelas no Brasil. Mas fecha o parêntese. O que eu quero comentar aqui em relação à preservação da Constituição. E eu acho interessante a gente bater esse martelo, porque é algo popular, é algo simples de entender, é algo que qualquer pessoa que sabe ler, escrever, entender algumas palavras, sabe das regras da Constituição em relação à liberdade de expressão, que não foi preservada pelo STF, a insegurança jurídica que é aumentada pelo STF, as situações onde você tem um réu investigado e um juiz na mesma pessoa dentro de um processo, o autoritarismo, né, e a concentração de poder em um só juiz no Supremo Tribunal Federal. Onde está a OAB para defender os direitos dos civis, né, em relação a isso, direitos civis e direitos constitucionais, tudo que eu estou falando aqui em relação à Constituição Federal. E isso que eu nem citei ainda, a questão dos próprios direitos humanos, tanto das pessoas presas do dia 8 de janeiro, quanto o caso, exemplo, que eu trago aqui do Felipe Martins. A gente pode considerar, assim, que foi e ainda está sendo uma tortura, né? O caso que eu ainda acho que vai respingar para todo lado quando realmente for descoberto e comprovado. Então, assim, que comemore, mas eu acho que para o civil, para o brasileiro, para o civil que está debaixo da Constituição Federal, não tem nada a comemorar. Fico com né, minha solidariedade aos advogados que estão aí tão mal representados por essa ordem e que ainda por cima pagam uma anuidade, né, para ter esse péssimo trabalho desenvolvido. É o que eu tenho para falar. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.